convidar você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo do versículo 46 ao 49. Vamos estar fazendo a leitura desses 3 versículos nessa noite, do Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 6, do verso 46 ao 49. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Somente até aqui os irmãos podeis tomar assento. Esta palavra é uma palavra bastante conhecida, mas talvez quando nós fazemos a leitura dessa palavra, provavelmente nós muitas das vezes a lemos no Evangelho que nos escreveu Mateus. Mas eu particularmente me ative a um detalhe que Lucas registrou ao citar essa mesma passagem, que tanto ele como Mateus as citam no seu Evangelho. E vale salientar que esta passagem, ela marca o início do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele começa o seu ministério e ele faz o seu primeiro sermão, a qual a Bíblia registra, para uma multidão, a qual a Bíblia chama de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Ali nessa série de ensinamento, o Senhor Jesus ele faz uma série de ensinamentos, de princípios, ele passa uma série de princípios, de valores que coincidem com a vida de um cristão. E quando nós chegamos nesta parte em especial, a qual nós lemos, eu acho interessante já a forma como o Senhor Jesus, ele questiona, no versículo 46, quando ele diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aqui já existe algo muito importante para a nossa vida. Aqui é o próprio Senhor Jesus, ele fazendo uma indagação às pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos. Jesus ele diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Aqui, o primeiro princípio que nós podemos observar aqui, já nessa colocação, nesta indagação do Senhor Jesus, é o princípio de obediência. Obediência. Obrigado. Nós que estamos na presença do Senhor, nós que caminhamos na presença do Senhor, nós precisamos ter isso como uma característica na nossa vida, a obediência. Porque é isso que o Senhor Jesus está questionando das pessoas aqui que o seguiam.
por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Não adianta, muitas das vezes, eu pegar a minha Bíblia, andar com a minha Bíblia. Não adianta, muitas das vezes, eu estar aqui à frente, com o microfone na mão, citando até a palavra de Deus. Não adianta, muitas das vezes, eu viver um estereótipo, viver uma aparência, se na realidade a minha vida, ela não coincide com uma vida onde a obediência a Deus, ela faz parte da minha essência, ela faz parte da minha vida. Eu acho muito interessante nessa passagem que ela fala de base. O Senhor Jesus aqui, ele está terminando o seu sermão, a qual ele dirigiu para uma grande multidão, e aqui ele já está no final desse sermão. Por isso Jesus, ele diz essas palavras: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não adianta as pessoas andarem com Ele, seguirem Ele, não adianta as pessoas estarem à volta dEle, se tudo o que o Senhor Jesus passou e ensinou nesses ensinamentos dEle, as pessoas não colocassem isso em prática na sua vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E o Senhor aqui, ele fala sobre algo importantíssimo. O Senhor aqui, ele fala sobre alicerce. Ele fala sobre base. Quando eu disse no início que Mateus, ele também cita, esta passagem dos dois fundamentos, dos dois alicerces, mas quando eu faço essa leitura no Evangelho de Lucas, Lucas ele deixa transparecer algo, Lucas ele faz questão de enfatizar algo que me chamou muito a atenção. E isso se encontra no versículo de número 47. Qualquer que vem a mim, qualquer que ouve as minhas palavras e a observa, eu mostrarei a quem é semelhante. E o versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. E edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele dá o segredo de como nós termos uma vida cristã bem alicerçada. Porque nós precisamos ter uma base forte. Nós precisamos termos uma base alicerçada. Porque, meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido dias maus. Nós temos vivido dias que a nossa fé, ela tem sido, muitas das vezes, questionada. Nós temos vivido uma época onde os nossos princípios e os nossos valores, eles têm sido questionados. E é importante, para nós resistirmos a isso, para nós resistirmos a essa intempérie, é importante a nossa vida, ela estar bem alicerçada. E o Senhor, ele dá o segredo, quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelho ao homem que cavou, abriu um buraco bem fundo para poder ali alicerçar a sua casa, para ali fazer a base, para ali fazer o alicerce da sua casa. Ele cavou e abriu bem fundo. Quando eu leio essa passagem em Mateus, muitas das vezes eu entendia, quando fala a respeito dos dois fundamentos, eu entendia que às vezes o terreno, ele era diferente. Ou seja, um cavou em um terreno que era arenoso e não pôde ali, quando veio a intempérie, a casa caiu. E o outro já cavou em um terreno onde era mais sólido.
E por cavarem um terreno mais sólido, a casa resistiu. Mas Lucas, ele dá um detalhe mais diferente e ele mostra um segredo porque a casa ela não caiu. O terreno ele não era diferente. O terreno ele era o mesmo. Aonde está o segredo então? O segredo está em cavar mais fundo até você achar a rocha aonde você pode fazer o seu alicerce, fazer a sua base. Aqui está o segredo e aqui eu quero nessa noite começar a conversar, a passar para você o que o Senhor ele quer de mim e de você. O segredo está aqui. O segredo está em cavar fundo. Porque às vezes, meus irmãos, nós vivemos um evangelho superficial. Às vezes nós vivemos um evangelho que tudo nos abala. Às vezes nós vivemos um evangelho tão superficial. Se nós passarmos por um irmão na rua, aquele irmão por um descuido, ele não nos viu e não nos cumprimentou, já é o suficiente. Aquela igreja não serve para mim porque aquele irmão passou por mim na rua e não me cumprimentou. E se esse irmão for o pastor da igreja. Por quê? Porque a base, ela está rasa. Falta cavar um pouco mais fundo. Falta ir um pouco mais além. E como? E como nós podemos ter uma vida cristã bem alicerçada? O segredo, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês nessa noite 3 segredos. Não são apenas esses, mas são esses que o Espírito Santo de Deus ele me direcionou para tratar com a igreja nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos para termos uma vida cristã bem alicerçada, uma base bem forte, é ouvir e praticar a palavra de Deus. Essa realidade, ela nos é mostrada nesse próprio texto a qual nós lemos, onde o Senhor Jesus diz que aquele que ouve e observa, ou em algumas outras traduções, aqueles que ouvem e pratica. Esse é o primeiro segredo que eu quero compartilhar com a igreja, para termos uma vida cristã bem embasada, bem alicerçada. Nós precisamos ter uma vida onde a palavra do Senhor, ela tem importância, ela tem lugar na nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos jamais, em hipótese alguma, deixarmos a palavra do Senhor em segundo plano em nossa vida. Mas eu não estou aqui falando de apenas termos conhecimento teórico, porque isso às vezes nada adianta. Não tem às vezes uma devida, não estou falando que não é importante termos o conhecimento teórico, mas quando esse conhecimento teórico, ele não está acompanhado de prática, o conhecimento teórico ele não tem importância alguma. Não adianta eu apenas ouvir, eu apenas ser conhecedor da palavra do Senhor e não colocá-la em prática na minha vida. Quando Jesus ele transmite esse ensinamento, ele fala ali uma série de princípios, uma série de valores que aqueles que seguem a Ele, aqueles que almejavam seguir a Ele, precisavam ter em sua vida. E não adiantaria nada aquelas pessoas apenas ter o conhecimento desses valores e desses princípios e não os colocarem em prática na sua vida. Tiago, ele chega a dizer em sua epístola, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 22, Tiago diz o seguinte: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. O apóstolo Tiago, ele diz que não adianta nós sermos apenas ouvintes e não cumprirmos a palavra do Senhor na nossa vida. Meus irmãos, eu quero aqui nessa noite falar sobre algo que quando nós caminhamos, quando nós tomamos a decisão pelo Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela precisa fazer parte da nossa vida. Eu preciso ter sede da palavra do Senhor, eu preciso ter sede em aprender essa palavra a cada dia. Por quê? Porque aqui está o manual que o Senhor Jesus ele nos deu, nos deixou. Aqui está aquilo que nós precisamos, a nossa bússola para caminharmos aqui nessa terra. Aqui estão os valores e os princípios que o Senhor deixou para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele não quer que você apenas conheça esses valores. Não é a vontade do Senhor que você apenas conheça esses princípios. Meus irmãos, nós somos chamados para fazermos a diferença. Nós somos chamados para fazermos a diferença. Mas às vezes, nessa nossa atual geração a qual nós vivemos, falarmos isso, às vezes, é sermos taxados como bitolados. Não, meus irmãos, não é ser taxado como bitolado. Para a sociedade à sua volta, você pode até ser taxado dessa forma. Mas existem situações, existem valores na nossa vida que nós não podemos e jamais devemos negociá-los. A palavra do Senhor, ela precisa fazer parte da minha vida se eu quero ter um alicerce sólido. Se eu quero ter uma base forte, um viver cristão sólido, a palavra do Senhor, ela precisa fazer parte da minha vida. Mas não apenas como conhecê-la, mas como o apóstolo Tiago, ele nos diz, como praticante da mesma. Esse é o primeiro conselho que eu quero deixar para você assim ter uma vida cristã bem embasada e bem alicerçada no Senhor. E o segundo conselho que eu quero deixar para você, para a igreja nessa noite, se encontra no livro de Êxodo. Aqui nós vamos nos deparar com uma situação bastante interessante e que vai nos mostrar, que vai nos revelar o segundo segredo que nós precisamos para termos uma vida cristã bem alicerçada, bem embasada. Êxodo, capítulo de número 33. Do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda,
todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Aqui eu vejo algo muito interessante na vida desse grande homem de Deus que foi Moisés. Quando o nome Moisés, ele vem à nossa mente, nós nos lembramos, do Êxodo, da libertação do povo, do jugo do Egito, da forma como Deus usou Moisés para resgatar aquele povo. E talvez não, isso é certo, aqui está o grande segredo de Moisés. Moisés, ele tinha uma tenda fora do arraial. E quando Moisés, ele tinha algum assunto, ou não só quando Moisés ele tinha algum assunto, mas quando ele queria conversar com Deus, Moisés ele se dirigia a essa tenda. E o que me chama muito a atenção nesse texto a qual nós lemos, todo o povo observava isso. E todo o povo observava que quando Moisés ele chegava até a tenda, ele entrava na tenda, a nuvem, a coluna, ela descia sobre aquele lugar. Essa nuvem, essa coluna, ela representava a presença de Deus juntamente com o povo. E quando Moisés ele entrava na tenda da congregação, aquela nuvem, aquela coluna, ela descia. E o texto nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Você já parou para pensar na magnitude disso? Na grandiosidade disso? Moisés, ele tinha um lugar específico, aonde ele tinha o costume, o hábito de falar com Deus, de se relacionar com Deus, de conversar com Deus. E isso me revela, meus irmãos, se eu quero ter uma vida cristã alicerçada, embasada, esta passagem ela me mostra um outro segredo, que é a vida regrada na oração. Meus irmãos, não tem como, não existe vida cristã ausente de oração. Não existe, não existe. Assim como o seu corpo físico, ele precisa de alimento, o nosso corpo espiritual, ele também precisa de alimento. E esse alimento, nós alcançamos ele através da oração. Esse alimento, nós alcançamos ele através da intimidade com o Senhor. Por quê, meus irmãos? É isso que o Senhor ele almeja, é isso que o Senhor ele quer com cada um de nós. Intimidade. O que o texto nos fala? Como o Senhor falava com Moisés? Face a face. Como nós conversamos com um amigo nosso, assim o Senhor falava com Moisés. Moisés ele tinha essa liberdade com o Senhor. Moisés ele tinha esse privilégio. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, que esse não é um privilégio, essa não é uma liberdade exclusiva de Moisés. Por que não, pastor Wellington? Porque é o mesmo tipo de relacionamento que o Senhor almeja ter com você. Mas por que, pastor Wellington, eu não consigo ouvir Deus face a face? Por que eu não consigo ouvir Deus falando comigo? Por que eu não consigo ouvir a voz do Senhor muitas das vezes na minha vida? Eu vou falar nessa noite o porquê que às vezes você não consegue ouvir a voz do Senhor. Eu vou falar para você nessa noite, às vezes, o porquê
você às vezes não tem ouvido o Senhor falar com você. Mas, meus irmãos, antes de eu te falar o porquê, não me leve a mal. O Senhor, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Se o Senhor quer fazer você saber disso nessa noite, é porque Ele quer se relacionar com você. É porque o Senhor almeja ter um relacionamento com cada um de vocês nessa noite. Então, por que nós não ouvimos muitas das vezes a voz do Senhor? É porque muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Mas como assim? Quando você quer muito uma coisa, o que você faz? Quando você quer muito algo na sua vida, o que você faz? Você luta por aquilo, né? Mas muitas das vezes, eu tenho tempo para assistir o meu time, eu tenho tempo muitas das vezes para assistir o Flamengo jogar, eu tenho tempo muitas das vezes para ver o programa de televisão que eu gosto, eu tenho tempo muitas das vezes para poder acessar e ver as minhas redes sociais. Não estou falando que nada disso é errado, tá, gente? Mas quando o assunto é se relacionar com Deus, às vezes eu não tenho tempo, ou às vezes eu dou apenas o tempo que sobra. Por isso eu não ouço Deus falar comigo. Por isso Deus não fala conosco. Porque Deus não quer sobra. Deus, Ele não precisa de sobra. Deus, Ele quer a tua essência. Ele quer o teu melhor. Será que você conseguiria, num jogo importante do seu time, você abrir mão de assistir o jogo, de ligar sua televisão e ir para o seu quarto e falar para Deus: Deus, o meu time está jogando, mas o Senhor é mais importante do que o meu time. Senhor, nessa hora está passando o programa de televisão que eu mais gosto de assistir, mas o Senhor é a minha prioridade. Senhor, hoje eu vou ficar um dia sem acessar as minhas redes sociais, porque hoje eu quero estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Hoje eu quero dar prioridade ao Senhor na minha vida. Hoje eu quero ouvir a sua voz falando comigo. Será que estamos dispostos a fazer isso? Não precisa responder para o pastor Wellington, não. Responda para você mesmo. Às vezes nós não ouvimos Deus porque não queremos ouvir Deus, porque temos outras prioridades na nossa vida. E para terminarmos, qual é o terceiro segredo para eu ter uma vida cristã bem alicerçada, bem embasada? Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam as águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual se não podia passar. Somente até aqui.
Aqui eu quero compartilhar com você o terceiro segredo para nós concluirmos esta mensagem. Meus irmãos, não tem como nós termos uma vida cristã embasada se nós não nos permitirmos sermos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Não tem como termos uma vida cristã bem alicerçada, bem embasada, se não nos permitirmos sermos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque a água, nesse contexto aqui, ela representa o Espírito Santo de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que quando aquele homem ele mede 1000 côvados e o profeta ele entra, a água ela vai até o seu tornozelo. E aquele homem ele mede mais 1000 côvados e a água vai até os joelhos, depois até os ombros. E quando o profeta se dá por si, aquela água ele já não podia mais atravessar andando, ele tinha que nadar, porque eram águas profundas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele diz na sua epístola, no capítulo de Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 14, que se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida, isso em todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós não estamos só. O Senhor deixou o Espírito Santo para estar conosco. Mas nós necessitamos atentarmos para aquilo que o Senhor Ele tem nos instruído. Por quê, pastor Wellington? Porque o Senhor, Ele quer estreitar relacionamentos. Meus irmãos, nós temos vivido uma época muito perigosa. Nós temos vivido uma época muito perigosa, aonde muitos não têm suportado, muitos têm abandonado a fé, muitos têm voltado atrás. E qual o antídoto para nós não fazermos isso? É termos a nossa vida cristã bem alicerçada. Mas, meus irmãos, não tem como nós termos uma vida cristã bem alicerçada se nós não procurarmos estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. A princípio, a água ia até o tornozelo, mas não era o suficiente, não era o que Deus queria, não era o que o Senhor desejava. Aí o Senhor ele mede mais 1000 e convida: vem mais um pouco adiante. O profeta assim faz, mas ainda não era suficiente, porque o Senhor não queria o profeta apenas com água até o joelho. Aí o Senhor fala: vem mais adiante. A água até o ombro, mas ainda também não era o suficiente. Aí o profeta ele vai mais adiante. O Senhor convida o profeta a ir mais adiante. Aí o profeta já percebe que aquelas águas elas não tinham como ser atravessadas a pé. Ele tinha que nadar, porque aquelas águas ela já o submergia. Aí sim é o que o Senhor quer. Aí sim é o que o Senhor almeja, que você seja submerso pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor quer ter relacionamento com você. O Senhor ele quer se relacionar com você. Meus irmãos, não existe vida cristã superficial. Não existe meio termo. Não existe meio termo. A palavra do Senhor nos fala que a mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e amarga. Não existe meio termo. Meus irmãos, tem chegado a época, agora mais do que nunca, que nós precisamos nos posicionarmos sobre o que nós de fato queremos.
coisa eu já te adianto: o Senhor Ele não quer superficialidade. Se você almeja continuar na presença do Senhor, já tenha isso em mente: o Senhor não quer superficialidade. O Senhor te quer por inteiro, o Senhor te quer por completo. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida regrada na oração. E nós temos que viver a nossa vida mergulhadas e guiadas pela ação do Espírito Santo de Deus, para termos uma vida cristã sólida e alicerçada, para nós não sermos levados por qualquer vento, por qualquer luta, por qualquer tribulação. Nós precisamos estarmos alicerçados. Eu quero te convidar nessa noite a você cavar um pouco mais, a você ir um pouco mais fundo, até você achar a rocha, para poder você ter ali a sua base e o seu alicerce. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, e eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.